agora, na nossa sequência, né? Nosso item 4, condição suficiente necessária. Vamos ver, cara, olha só, isso aparece muito em concurso, aparece muito mesmo, tá bom? Condição suficiente necessária. Então vamos ver a teoria necessária para você pegar a sua questão e arrebentar, que esse é o objetivo, tá? Então, vamos lá. O que é condição suficiente necessária? Eu vou pegar um quadro branco, prefiro começar explicando com um quadrinho branco, aí depois a gente vem aqui para o material. Fechado? Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um quadro branco, tá? Depois a gente vai para o material. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma expressão CP então que. Qualquer CP então que. Um C então. Se João joga bola, então Maria vai à praia. Se Carlos anda de bicicleta, então eu jogo vôlei. Qualquer coisa. Nós já vimos que o C então é um conectivo lógico, né? Então vamos supor que eu tenho qualquer frase CP, então o quê? Qualquer frase, aqui está bem geral. P é uma proposição simples, Q também, né? Lembra? Nós temos proposições simples e ligamos as proposições simples pelos conectivos lógicos, formando as proposições compostas. Então essa é uma proposição simples, a outra ligadas pelo C então, tá bom? Se Maria estuda, então Ana vai à praia e por aí vai. A frase que vem depois do C, a proposição simples que vem depois do C, ela recebe um nome. Condição suficiente. Calma, já vou dar exemplo. Calminha aí, já vou dar exemplo. A frase que vem depois do então, melhor dizendo, numa linguagem mais técnica, né? A proposição simples que vem depois do então, ela é chamada de condição suficiente. Opa! Hein? Acabei de falar suficiente aqui. Necessária. Santo Pai, necessária. Tá? Antes de dar exemplo, você deve estar perguntando, poxa, caramba, como é que eu memorizo isso? Olha só. Condição suficiente, condição necessária. A frase que vem depois do C é a condição suficiente. S com S. S de C, S de suficiente. S sempre coladinho com S. SS. Regra do SS. S sempre coladinho com S. C suficiente. C suficiente. S com S. O outro é necessário. Acabou, você já não esquece mais. Já não esquece mais. Tá? Agora vamos ao que interessa. Vamos um exemplo. Né? Vamos de exemplo. Vamos supor que eu tivesse essa frase aqui. Ó. Vamos supor que eu tivesse essa frase aqui. C Mauro trabalha. Então, Clara viaja. Viaja. Pronto. Viaja. Tá? Se Mauro trabalha, então Clara viaja. Essa aqui é a proposição P. Né? Mauro trabalha. Essa aqui é a proposição Q. Clara viaja. É um CP, então Q. Beleza? Aí, olha o que você vai concluir. Você até pode colocar uma vírgula aqui e escrever logo, 2 pontos. Vou tirar 2 conclusões. Uma com a condição suficiente e outra com a condição necessária. Quer ver? Olha só o que eu vou escrever aqui. Mauro trabalha não é a condição suficiente, não é o que vem depois do C. Vou até escrever aqui para você, ó, condição suficiente, né? É a condição suficiente. O que vem depois do então é a condição necessária. Já falei para vocês a regra do SS, condição necessária. Então logo, vamos lá, você vai escrever assim, ó. Mauro trabalhar é condição suficiente para Clara viajar. Agora, Clara viajar é condição necessária para
Mauro trabalhar. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que saber escrever essas conclusões, falar essas conclusões. É sempre assim. Se Mauro trabalha, então Clara viaja, logo Mauro trabalhar, que é a condição suficiente, é a condição suficiente para Clara viajar. Um será sempre condição suficiente necessária do outro. Do outro. E Clara viaja, que é a condição necessária, como é que você escreve isso? Clara viajar é a condição necessária para Mauro trabalhar. Então, primeiro, vamos lá, regra 1. Regra 1. Um será sempre condição suficiente necessária do outro. Então, ao escrever que Mauro trabalha, que é a proposição que está depois do ser, é a condição suficiente, como é que você escreve isso? Assim, Mauro trabalhar é a condição suficiente do outro, para Clara viajar. Você sabe que Clara viaja é a condição necessária porque é a frase que vem depois do então. Como é que você escreve isso? Como é que você fala isso? Clara viajar é a condição necessária para Mauro trabalhar, tá? Aí você vai dizer assim, poxa, mas esse negócio de condição suficiente necessária para entender é um pouco complicado. Pois é, para você entender a semântica da coisa mesmo, a diferença entre condição suficiente e necessária, dependendo da frase, você vai ler 1000 vezes e não vai conseguir entender. Tá? É uma linha muito tênue em condição suficiente e necessária. E às vezes tem frases que não fica bem claro o porquê que isso daqui é uma condição suficiente, isso é a condição necessária. Então eu sugiro, para em termos de prova, você fazer mesmo, sendo objetivo, para fazer a questão rápido, ganhar a questão, acabou, você quer o ponto. Então, você quer o ponto da questão. Então, se condição suficiente é essa, então necessária acabou. Não interessa a frase que eu colocar aqui. Se eu colocasse assim, ó, não vou escrever aqui para não ficar maçante, mas se fosse, se Fernando estuda, então Felipe brinca. Se Fernando estuda, então Felipe brinca. Fernando estuda é condição suficiente. Logo, Fernando estudar é condição suficiente para Felipe brincar. Felipe brinca é condição necessária. Logo, Felipe brincar é a condição necessária para Fernando estudar. Seria isso. Então não interessa o que você coloca, é sempre assim. Tá? Porque isso aqui é um condicional. O se é um condicional. Então quando eu digo se alguma coisa acontece, caso essa coisa aconteça, obrigatoriamente então o que tem que ocorrer? Esse então significa obrigatoriamente, quer dizer, obrigatoriamente que ocorre, quer dizer, uma obrigação, uma condição necessária. Necessariamente tem que ocorrer. Então, obrigatoriamente tem que ocorrer isso. Então, o que é uma condição necessária não pode ocorrer. Agora, caso ocorra, se é uma coisa suficiente. Caso. Beleza? Uma condição, condicional. Mas, em termos de prova, se você começar a teorizar isso, você não vai conseguir fazer a questão. Então tem que ser objetivo, é isso daí. Então qualquer frase que eu escreva, qualquer frase que eu escreva, qualquer CP então que eu escreva, sempre vai ter esse esqueminha aqui de condição suficiente necessária. S com S, C suficiente então necessário. Tá? Aqui é o que está escrito mais ou menos aqui no material, e agora a gente vai ver, peguei o quadro branco só para você ver eu construindo essa teoria. Né? Da condição suficiente, condição necessária do C. Então, voltando aqui, você pode ver que o que está escrito é basicamente o que eu falei. Na posição CP, então, que P é a condição suficiente e que é necessário. Exemplos. Se Mauro, se Mauro leva um guarda-chuva, então Ana vai ao cinema. Que é a condição suficiente? Que vai depois do C. Essa é a condição suficiente. E o que vem depois de então é a condição necessária, suficiente, necessária. Então como é que você fala isso? Mauro leva um guarda-chuva é a condição suficiente, S com S. Mauro levar um guarda-chuva é a condição suficiente para Ana ir ao cinema. Ana ir ao cinema é a condição necessária. Né? Então Ana vai ao cinema é a condição necessária. Como é que você fala isso? Ana ir ao cinema é a condição necessária do outro, para o Mauro levar o guarda-chuva. É o mesmo exemplo que eu dei. Só que agora com outro PQ. Agora o P seria Mauro leva o guarda-chuva e o Q Ana vai ao cinema. Então não interessa as proposições que você coloque. Né? Não interessa. Sempre vai ser assim. S junto com S, que vem depois do C, C suficiente,
que vem depois do então é necessário, e é preciso que você aprenda como escrever isso. Como escrever isso aqui, tá? Beleza? Showzinho de bola? Beleza, professor? Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Então, ok, fechamos aqui o item 4, né? Condição suficiente necessária, 4.1, CP, então o quê? Mais um exemplo aqui, ó, mais um exemplo aqui pra gente. Se Fernando estudar muito, então Felipe brinca no quarto. Qual é a condição suficiente? É o que vem depois do C, C, S com S. Então, Fernando estuda muito é a condição suficiente. CS, condição suficiente. O Felipe brinca no quarto é a condição necessária, que eu chamei aqui de CN para abreviar. Então, se Fernando estuda a condição suficiente, escreve isso para mim, fala isso para mim. Fernando estudar muito é a condição suficiente para o Felipe brincar no quarto. E se Felipe brincar no quarto é a condição necessária, fala isso para mim, escreve aí. Felipe brincar no quarto é a condição necessária para o outro, para o Fernando estudar muito. Então, sempre um será a condição suficiente necessária do outro, tá? Essa aqui é a ideia, tá bom? Então, temos aqui dois exemplos do CP, então, o quê? Só que é o seguinte, o item 4.1, né, foi sobre o se então, beleza. O item 4 é a condição suficiente necessária, que é o nosso tema, show de bola. Só que nós temos a condição suficiente necessária também na proposição P, se e somente CQ, temos também. Lembra que o se e somente CQ também é um conectivo lógico? O E, ou, se então, o se e somente C. Então nós temos essa teoria de condição suficiente necessária para o se então e para o se e somente C. O E ou não, tá? Esquece o E ou. Então vamos lá, teoria de condição suficiente necessária. Nós podemos utilizá-la para o se então e para o se e somente C. Se então nós já vimos foi o item 4.1. Vamos agora ver o item 4.2, se e somente CQ. Vamos lá, como eu já construí a teoria no quadro branco do se então, aqui no se e somente C eu vou usar o quadro direto aqui, tá? Sem quadro branco. Mauro leva um guarda-chuva, seria a frase P. Se e somente C, ó, o conectivo lógico aqui. Ana vai ao cinema, seria a frase Q. É um P, se e somente CQ? É. Podemos concluir que, dois pontos, poderia colocar vírgula logo, dois pontos, tanto faz. No se e somente C, tá? No se e somente, tá? Vou até pegar um quadrinho branco assim, vou pegar assim, vou pegar assim, vou pegar assim, vou pegar assim. No P, C e somente C, que as proposições simples que vêm antes do se e somente C ou depois, ambas serão condição suficiente e necessária uma da outra. É verdade. Então a frase P será a condição suficiente necessária da Q, e a frase que a proposição Q será a condição suficiente necessária da P. Tá? E tem que escrever os dois, tem que escrever assim mesmo, já vai ver lá. Condição suficiente necessária. Então, tanto o P quanto o Q serão ambos condições suficientes necessárias um do outro. Ah, como é que escreve isso? Como é que fala isso? Tá, é justamente agora que nós vamos ver. Agora nós vamos ver isso, tá? Anotou isso aí? Em azul aqui? Beleza. Agora vamos voltar. Não anotei, tá bom? É aula online. Dá uma pausa aí no vídeo e anota, dá um rio, né? Voltamos aqui ao que nós estávamos antes. Bom, vamos lá. Então, Mauro leva o guarda-chuva, que está aqui, é a condição suficiente necessária, tá vendo? Tem que aparecer as duas palavrinhas, suficiente necessária, do outro, para Ana ir ao cinema. Só que, como eu falei, tanto o P e o Q são condições suficientes necessárias do outro. Então vai ficar igual, quer dizer, Ana ir ao cinema, que agora é a frase Q, também será a condição suficiente necessária para o Mauro levar um guarda-chuva lá para o outro. É isso. É isso. Vamos ver mais um? Fernando estuda muito, é a nossa frase P. Se e somente C. Felipe brinca no quarto, que é a frase Q. Podemos concluir que, gente, Fernando estuda muito, né? É a condição suficiente necessária. Como é que a gente escreve isso? Fernando estudar muito é a condição suficiente necessária do outro. Felipe brincar no quarto.
Poxa, Felipe brincar no quarto é a condição suficiente necessária. Escreve isso para mim. Felipe brincar no quarto é a condição suficiente necessária para o Fernando estudar muito. Então é um pouquinho diferente do centão. Né? Um pouquinho diferente do centão. Você vai e volta usando a condição suficiente necessária. Tem que escrever as duas palavrinhas como está aqui, tá, galera? Beleza? Tudo bem? Tá? Então, é isso que você tem que saber de condição suficiente necessária. Ela é específica para uma teoria específica do ser então e uma teoria específica do ser e somente ser. Tá? Com essas características. Fechamos então? Condição suficiente necessária? Beleza pura? Tá? Então, tá aqui. Item 4, condição suficiente necessária. 4.1 do ser então. E o 4.2 do ser e somente ser. Tá bom?